Você quer saber como corrigir todos os erros do plugin Akismet dentro do WordPress? Agora eu vou te ensinar uma série de passos simples e sem enrolação para corrigir qualquer erro que possa estar aparecendo dentro do seu site WordPress. Vou te apresentar alguns passos que vão te guiar durante todo o processo de correção, sem que você precise perder o seu tempo procurando outras soluções. Tudo de maneira mais didática e completa, sem a necessidade de nenhum conhecimento avançado. Está aqui um passo muito importante que você não pode negligenciar. Usar uma boa hospedagem de site. 90% dos problemas que nós encontramos em sites WordPress sempre são relacionados à empresa de hospedagem. Em alguns casos, a versão do PHP está desatualizada. Em outros casos, o PHP não tem alguma extensão permitida ou faltam recursos. Por isso, nós recomendamos os servidores da Hostinger. Independente de qual país do mundo você esteja, eles têm suporte multi-idioma e eles atendem o mundo inteiro. Eles têm um plano específico para o WordPress com gerenciamento e é um dos melhores planos para o WordPress. Nós testamos diversos sites dentro desses planos. Desde o plano inicial você pode hospedar a partir de 100 sites e eles são compatíveis com todos, absolutamente todos os plugins que nós já testamos até hoje. Não encontramos nenhum plugin que não funcione dentro do ambiente da Hostinger. Eles também têm dentro do painel um sistema para verificar vírus dentro de instalações de WordPress, fazer atualizações por dentro do painel e verificar compatibilidade dos plugins, o que vai te ajudar a resolver a maioria dos problemas. Tem um link na descrição e se você for adquirir um plano anual ou maior, utilize o nosso link para apoiar o nosso canal. Uma coisa muito importante, como a Hostinger tem uma política de devolução de dinheiro, caso você não goste do produto, você pode simplesmente fazer o seguinte: compre uma hospedagem da Hostinger, instale um site WordPress, instale todos os temas e plugins que você tem no seu site atual. Verifique se vai funcionar. Se funcionar, você sabe que o problema é na sua hospedagem de site e é o momento de você migrar. É só você trazer o seu site para dentro da Hostinger. Inclusive, a Hostinger faz a migração de forma gratuita para você. É só você aderir a um dos planos deles. Eu recomendo o Cloud Startup para sites que precisam de mais desempenho e chamar a equipe de suporte e eles te ajudam no processo de migração. Antes de fazer qualquer alteração, você deve fazer o backup do seu ambiente. É muito importante ter o backup do site. Mesmo que ele esteja com problema, faça um backup do site para o estado atual. Você pode pedir para a equipe do suporte da sua empresa de hospedagem ou pode contratar a Hostinger, link na descrição, e você pode ter o backup automático deles. O backup no painel da Hostinger é bem simples de ser feito. Eu vou ensinar aqui e quase toda empresa de hospedagem é igual. Dentro do painel da sua empresa de hospedagem, você vai até Arquivos e você vai ter a opção Backups. Vindo aqui na opção Backups, eu posso clicar em Criar Novo Backup. Venho selecionar, ele me avisa que ele vai substituir o backup anterior, continuar, e ele começa a criar o meu backup. Eu tenho que aguardar até esse backup ser concluído para que daí eu possa começar a fazer as alterações que vão corrigir os problemas dos plugins e dos temas dentro do meu site. Ok? Backup concluído. Agora você pode ir para o seu site, fazer as alterações necessárias. Caso você tenha problema, é muito simples restaurar o backup. Você pode vir aqui em restaurar o website, seleciona a data do backup que você fez, clica em restaurar e ele faz todo o processo. Isso na Hostinger. Caso você esteja usando outra empresa de hospedagem, é só entrar em contato com o suporte técnico e eles irão te ajudar a resolver, a fazer uma restauração caso seja necessário. Este é o primeiro passo para resolver problemas. Inclusive, caso você tenha um problema e não tenha nenhuma informação nova dentro do site, você pode tentar uma restauração dos backups antigos para ver se corrige o problema que você está recebendo. Uma maneira mais avançada de conseguir identificar erros no WordPress é utilizando o debug, o WP Debug. Vamos ativar esse recurso dentro do WordPress. No painel da sua hospedagem, você vai até Arquivos, Gerenciador de Arquivos e acesse o gerenciador de arquivos da sua hospedagem. Acesse a pasta pública HTML,
Dentro da pasta pública HTML, procure o arquivo wp-config. Clique 2 vezes nele para abrir o editor e nós vamos rolar até o final do arquivo. Antes da última linha, nós vamos adicionar 3 linhas de código para definir o debug. Ok? São essas 3 linhas de código que eu acabei de colar. Essas linhas de código vão ativar o debug e vão salvar o arquivo de log dentro de uma pasta que eu vou mostrar para vocês. Vamos salvar o arquivo, fechar, e agora o seu log estará dentro da pasta wp-content e será criado um arquivo chamado debug.log toda vez que o WordPress apresentar um erro. Eu não tenho nenhum arquivo aqui dentro, porque o meu WordPress não tem nenhum erro, então por isso eu não tenho nada dentro da pasta, ela está limpa. Mas caso o meu WordPress tivesse qualquer erro, o arquivo debug.log seria criado aqui dentro e eu poderia olhar dentro do log o que está causando esse erro. Verificar as extensões do PHP que os seus plugins e temas pedem pode te ajudar a resolver muitos dos problemas também. Aqui, dentro do painel de hospedagem, nós vamos em PHP Configuration, vamos em PHP Extension e verificamos as extensões que já vêm nativamente ativas e você não pode desativá-las. E logo abaixo, diversas outras extensões que você pode ativar opcionalmente. A maioria das empresas de hospedagem não tem este tipo de extensão disponível, por isso nós escolhemos a Hostinger como parceira. Vamos lá, um exemplo que eu vou dar, e isso é apenas um exemplo. Você pode usar essa base para qualquer plugin que você venha utilizar. Você vai no Google e pesquisa o nome do plugin e as extensões do PHP que ele precisa, ou leia a documentação. Por exemplo, aqui o Elementor tem o PHP ZZip Extension como uma necessidade. Ele precisa dessa extensão ativa. Por coincidência, ele também é uma extensão exigida pelo WordPress. Então é óbvio que o nosso site tem a extensão ativa, mas é importante você saiba que todos os seus plugins têm extensões do PHP que eles precisam para funcionar. Um plugin pode depender de uma extensão, outro plugin pode depender de outra. Então é importante que você tenha todas as extensões necessárias ativas. Como você descobre isso? Falando com o desenvolvedor do plugin ou lendo a documentação. Geralmente, a maioria das empresas de hospedagem vem com todas as extensões necessárias ativas, mas podem existir casos onde você tenha que testar para verificar se o seu plugin depende de alguma extensão adicional do PHP. Em alguns casos, o simples fato de limpeza de cache já resolve problemas dentro do WordPress. Então, o que nós iremos fazer? Clicando aqui ao lado do botão de Refresh, nós vamos em Site Settings ou configurações do site. Vamos em Delete Data, apagamos os dados, resetamos as permissões e fazemos um reload da página. Mas ao invés de clicar no botão Reload, eu vou pressionar no teclado Ctrl e a tecla F5 para que eu faça um reload sem cache. Feito isso, a página será recarregada sem a utilização do cache e, caso eu tenha algum problema que o cache causou, ele estará resolvido. Uma outra maneira de corrigir erros é você desativando ou trocando o tema que o WordPress está usando no momento. Vamos lá. Se você tiver acesso ao painel, você vai fazer de uma maneira bem simples. Aparência, temas, seleciona um tema diferente e clica em Activate. Assim, o tema será ativado e isso trocará toda a interface do site. Fazendo assim, você pode acessar o seu site e verificar se ele voltou a funcionar. Ok. Caso você não tenha acesso ao painel do WordPress, também é possível fazer isso através do banco de dados. Vamos lá para o passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o gerenciador de arquivos da sua hospedagem para que nós possamos verificar quais outros temas você tem instalado. Acesse Publicar HTML, vá até a pasta WP Content, vai até a pasta Themes, e dentro da pasta você verá todos os temas. Esses temas são os temas padrões do WordPress. Ok. Agora nós vamos no seu painel da sua hospedagem e vamos localizar o seu banco de dados, ok? PHPMyAdmin. E vamos entrar no PHPMyAdmin para poder modificar o seu banco de dados. Nós vamos procurar uma tabela do WordPress que é responsável por
alterar o tema padrão do WordPress. Vamos aqui no nosso banco de dados, nós temos a tabela Options e nós vamos procurar aqui a tabela Temas. Vamos trocar aqui para a página 2. Perdão. E aqui nós achamos o Template e o Style Sheets. Aqui são as duas tabelas que você precisa alterar para trocar o tema do WordPress. Então vamos lá. Vamos supor que eu não queira usar esse tema, pois esse tema está gerando um problema no meu site. Eu posso vir aqui e pegar o nome de outro tema, clicando aqui em Rename, copio o nome do tema, cancelo, venho até aqui, clico 2 vezes e troco o nome do tema. Aqui embaixo, novamente, trocando o nome do tema, clico fora da tela e pronto. As duas linhas foram trocadas e alteradas. Ao voltar para o meu WordPress, eu vou perceber que o tema que está ativo agora é novamente esse tema aqui. Então, fazendo isso, eu troco o tema ativo e caso o tema ativo estivesse gerando qualquer tipo de erro dentro do meu WordPress, eu acabo de corrigir ele. Feito isso, ou eu troco o tema do meu site, ou eu atualizo o tema que estava causando problema. Desativar os plugins do WordPress também é um passo que costuma resolver alguns problemas. Pode ser que o que você tem dentro do seu ambiente seja um problema de compatibilidade e não um problema específico com plugin. O WordPress é um ecossistema gigantesco e, às vezes, alguns desenvolvedores desenvolvem plugins que geram conflitos com outros plugins. A melhor maneira de descobrir se o plugin que você quer usar tem conflito com algum outro plugin é vindo ao painel do WordPress e desativando os plugins. Clicando em desativar, o plugin simplesmente é desativado. Porém, isso tem um pequeno problema. Em alguns casos, você não vai conseguir abrir o painel do WordPress. Se o seu caso é um caso onde o WordPress sequer abre o painel, eu vou te ensinar como desativar o plugin de outra maneira. Abra o painel da sua empresa de hospedagem, vá até Arquivos e Gerenciador de Arquivos ou File Manager. Clique no seu gerenciador de arquivos e, ao abrir, você vai ter acesso à pasta pública HTML. Acesse a pasta pública HTML. Em alguns servidores, essa pasta pode estar nomeada como www. Vá até WP Contents, a pasta Plugins, entre nela e dentro da pasta Plugins você vai ver que você vai ter as pastas com os nomes dos plugins que você está usando. Por exemplo, aqui eu tenho um plugin chamado Full Wide Page Templates. O que eu vou fazer é desativar esse plugin, mas não por aqui. Se o meu WordPress não estivesse abrindo, eu poderia simplesmente renomear clicando com o botão direito, indo em Rename, e eu troco o nome da pasta. Eu vou apenas adicionar um underline no final e clicar em Rename. Ele trocou o nome da pasta e ao vir no WordPress e atualizar, eu verei que o plugin foi desativado. Então, se este plugin estivesse causando um problema na minha instalação do WordPress, eu teria desativado ele e o meu WordPress voltaria a funcionar, fazendo assim com que eu soubesse que este plugin é um problema. Caso este plugin tenha sido desativado, como eu fiz agora, e mesmo assim o WordPress não voltou a funcionar, eu devo continuar desativando os demais plugins, renomeando a pasta ou desativando eles pelo painel até que o WordPress volte a funcionar. No momento que o WordPress voltar a funcionar, eu vou saber qual plugin gerou o problema. Então eu vou voltar na pasta aqui e voltar o nome da pasta do plugin ao original. Trazer para o original o nome da pasta do plugin, retirando o underline e assim o nome da pasta do plugin fica como deveria estar. Atualizo a minha página de plugins e agora eu posso novamente ativar o plugin, todos os outros, menos o plugin que criou o erro dentro do meu site. Assim eu vou saber qual dos plugins que eu tenho dentro do meu ambiente que gerou um erro no WordPress. Modificar a versão do PHP pode ser um dos passos importantes para a correção de problema no seu site WordPress. Independente se o problema é com um tema ou com um plugin, a versão do PHP deve ser compatível com ele. Vamos lá. Acessando a dashboard do meu sistema de hospedagem, eu posso vir em Advanced, em PHP Configuration e escolher a versão do PHP que eu quero utilizar. Cada empresa de hospedagem tem um painel diferente, mas todas têm a opção de troca de versão do PHP. Atualmente, o PHP 7.4
é o mais compatível com todos os temas e plugins do WordPress. O PHP 8 performa bem dentro do WordPress, mas ainda apresenta algumas incompatibilidades com alguns temas e plugins que os desenvolvedores não atualizaram ainda. Então, recomendamos que você mude para a versão 7.4 do PHP, clique em atualizar para que ele aplique a alteração, espere cerca de 3 minutos e tente novamente acessar o seu site, lembrando de limpar o cache todas as vezes que você fizer alguma alteração. Um outro passo é você trocar o navegador que você está utilizando. Eu sei que esse passo parece óbvio, mas em muitos casos resolve problemas. Vamos testar? Bora lá. Vamos selecionar o navegador que nós estávamos utilizando anteriormente, copiar a URL e simplesmente colar em outro navegador. Pode ser qualquer navegador e no seu computador com certeza você tem mais de um navegador. Se você estiver usando Windows, ele vem por padrão com o Microsoft Edge. Se você estiver no Mac OS, você tem o Safari. Caso você esteja utilizando o Linux, ele vem por padrão com o Firefox. Você pode trocar entre navegadores para verificar se a página da web abre. Uma outra dica importante é você tentar abrir a mesma página através do seu celular. Agora vamos para a solução, onde nós iremos alterar o htaccess. Em muitos casos, restaurar o htaccess para o padrão do WordPress resolve a maior parte dos problemas. Porém, é importante prestar atenção no seguinte: caso você use um plugin de cache dentro do WordPress, você deve desativar o plugin primeiro. Se o seu WordPress não estiver sequer carregando, aí sim, você pode alterar o htaccess primeiro e posteriormente desativar o plugin de cache. A maioria dos plugins de cache alteram o arquivo htaccess do WordPress. Vamos lá? Eu vou abrir o meu painel de hospedagem novamente, vou vir no gerenciador de arquivos, acessar o gerenciador de arquivos e procurar o htaccess atual do meu site. Em public HTML, eu vou procurar o arquivo htaccess. Ele está aqui. A primeira coisa que eu devo fazer é criar uma cópia dele. Então, eu venho em Copy File, seleciono a pasta atual que eu estou, copy, e ele vai criar aqui para mim, fora do public HTML, um outro htaccess. Um outro método para você fazer o backup também é simplesmente clicar com o botão direito e transformar o htaccess em um arquivo zip, por exemplo, e aí você vai ter o seu zip caso você precise restaurar. Ok, vamos abrir o htaccess. Percebam que o meu htaccess está completamente alterado. Essas alterações se dão por conta do meu plugin Lightspeed Cache. Ele faz alterações, mas o htaccess original do WordPress não tem esta aparência. Na documentação oficial do WordPress, podemos ver a aparência original do htaccess. Em uma situação de erro, você pode copiar o conteúdo, colar o novo conteúdo dentro do htaccess e salvar o arquivo. Isso vai ajudar você a testar se o seu site voltará a funcionar ou não. Caso o site não volte a funcionar, restaure o arquivo como ele estava e vamos para o próximo passo. Uma maneira de corrigir problemas também é alterando as permissões das pastas onde o seu plugin foi instalado. Em muitos casos, a pessoa descompacta um arquivo zip diretamente na pasta do WordPress onde o plugin está. E isso muda as permissões e o proprietário da pasta, causando erros críticos dentro do WordPress. Vamos novamente acessar o painel da nossa empresa de hospedagem, vir em Files, File Manager, acessar o nosso gerenciador de arquivos, o nosso File Manager, ir em Public HTML, acessar WP Content, ir até a pasta Plugins e aqui nós encontramos todos os plugins instalados dentro do WordPress. Percebam que eles têm uma permissão específica de pasta. Este é o padrão de permissão de pasta dentro da web. Se o seu diretório não estiver com essas permissões, você pode clicar com o botão direito, você pode vir em permissões e alterar as permissões. Percebam que a permissão é 755,
Caso eu marque qualquer caixa, eu mudo as permissões. O padrão é 755. Marque a opção recursivo, diretórios e arquivos e clique em Update. Importante, caso você queira manter o estado original da pasta, antes de fazer a alteração, você pode clicar com o botão direito, vir em Arquivar, selecione o formato de arquivo e ele vai criar para você um backup com o estado original. Aqui a permissão está diferente, mas dentro desse arquivo zip as permissões permanecem as mesmas que estão na sua tela. O seu tempo é dinheiro. Se você precisa de uma equipe para resolver os problemas com seus aplicativos, sua infraestrutura e sua aplicação web, entre em contato conosco. No link da descrição tem a nossa agenda aberta a público, com horas e dias que você pode selecionar, fazer o checkout e ter o nosso atendimento exclusivo de um bando de alucinado por tecnologia para um cliente que precisa. Seu tempo vale muito para nós. Se você não quiser, tudo bem, é só assistir o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver o seu problema. E se você quiser ganhar dinheiro resolvendo problemas de WordPress, tem um link na descrição que vai te levar para o melhor treinamento que existe. Eu quero que você pense o seguinte: o que você acha mais provável? Que alguém te pague $1.000 para um site que ele nem sabe se precisa, ou que alguém que já tem um site funcionando e tem um problema te pague $1.000 para resolvê-lo? Resolver problemas de ferramentas que já existem é um mercado enorme e pouco explorado. Você tem a oportunidade de trabalhar a urgência, a necessidade de negócios que já estão ativos. Clica no link da descrição e eu tenho certeza que você vai gostar. Caso nenhum dos passos feitos nesse vídeo tenham conseguido solucionar o seu problema, agora eu vou passar a parte mais importante para vocês. A gente vai entrar em contato com o suporte do plugin para conseguir resolver qualquer tipo de problema que você esteja tendo até agora com esse plugin. Vamos lá, eu já estou na página do WordPress.org, dentro da página do Akismet, que eu vou deixar no comentário fixado para vocês. Primeira coisa que você vai fazer é criar ou entrar na sua conta no WordPress.org. Você vai fazer o seu cadastro como qualquer outro. A gente vai entrar aqui na página, você vai entrar pela página no link que eu deixei aí no comentário fixado. A gente vai entrar na página de suporte. Entrando na página de suporte, nós vamos criar um tópico. O que nós vamos fazer aqui dentro dessa página, dessa parte do tópico? Nós vamos adicionar um título para o tópico, onde você vai descrever o problema que você está tendo de maneira mais simples possível. Então vamos lá? Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o título do tópico. Vamos adicionar também um link que vai ser colocado aqui agora, um link só para aula. Eu vou colocar agora as tags do tópico. E agora nós vamos para a parte mais importante, que é a mensagem que vai descrever o que está acontecendo dentro do seu ambiente. Eu vou aqui adicionar a base da mensagem, que eu vou deixar também disponível no comentário fixado para vocês poderem colocar dentro da mensagem de vocês. Eu vou explicar cada uma das coisas. Primeiro, o mais importante, vamos descrever qual é a companhia de hospedagem de site que você está utilizando. Eu vou usar como exemplo aqui a Hostinger. Nós vamos ter também que colocar a versão do PHP que você está usando. Eu vou colocar a 7.4 apenas como exemplo. Colocar a versão do WordPress também que está sendo utilizada dentro do seu ambiente. Você vai colocar a versão do plugin. Eu vou colocar a versão 8.0 apenas para exemplo aqui. Vamos colocar também os outros plugins que estão instalados dentro do seu site, porque isso pode estar causando algum tipo de problema dentro da aplicação que pode estar causando erro. Então você tem que deixar isso claro para o suporte. Eu coloquei alguns plugins de exemplo também. Agora eu vou colocar uma outra coisa que é muito importante. Você precisa deixar claro se você tem algum plugin de cache instalado e se ele está ativado no momento que você está recebendo esse código de erro. Eu vou colocar aqui o Lightspeed Cache e eu vou colocar que ele está ativado como exemplo para a gente poder usar aqui. Agora você tem que explicar como deveria funcionar, o que você está tentando fazer que está causando esse erro. Eu vou colocar aqui uma mensagem rápida, uma mensagem simples, falando que a lista de spam deveria receber mensagens. E agora depois de colocar como isso deveria funcionar, nós vamos colocar o que está acontecendo que está causando o erro, o que o erro está fazendo dentro do seu site. Eu vou colocar aqui que a lista de spam simplesmente não está recebendo nada e ela está ficando vazia. E é isso. Você descreveu o seu ambiente, descreveu a versão do seu PHP, a versão do seu WordPress, a versão do plugin que você está usando, os plugins que estão instalados no seu site, se você tem ou não um plugin de cache, você explicou o que você está tentando fazer e como esse erro está sendo retornado para você. Você colocou o título, o link do seu site e as tags
do tópico, você pode vir aqui. Você não precisa marcar nada aqui, a não ser que o seu tópico realmente faça sentido. Você pode colocar para ele te notificar via e-mail quando o seu tópico for respondido. E você pode dar um submit. Não vou dar um submit aqui, porque isso aqui é só uma aula de teste, se erro não está realmente acontecendo com a gente. Mas esse é o passo a passo de como você pode entrar em contato com o suporte do plugin.